Então vamos lá, pessoal. Uma boa semana a todos. Então, hoje nós vamos dando continuidade ao nosso conteúdo, apostila volume 4. Nós vamos falar sobre as regiões polares, tanto o Ártico como o Antártico. Nossa aula hoje vai da página 42 até a página 50, e nós vamos falar sobre as principais características e as principais relações que temos no continente Ártico e no continente Antártico. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação. Na Chapinguarambanga. Arthur, Bom dia. bom dia. Então vamos lá, pessoal. Lá na página 42, vai começar a falar um pouquinho sobre os polos. E quando nós falamos ou das regiões polares, como vocês vão encontrar em alguns livros, é que as regiões polares, podemos dizer assim, elas têm diversos ecossistemas e ela é importante para a dinâmica climática do planeta. A dinâmica climática do planeta, ela vai passar muito pelas regiões polares, porque essas regiões elas vão ajudar a identificar e a manter a temperatura média da Terra. E é por isso que, em relação às regiões polares, o ser humano, e principalmente os cientistas, eles têm um olhar muito preocupado com as mudanças climáticas e principalmente com o aquecimento da Terra. Porque se o aquecimento da Terra continuar, nós vamos ter sérios problemas, principalmente devido ao nível do mar. O nível do mar vai aumentar. Ali nós temos praticamente 70% de água doce naquelas geleiras, que elas vão entrar em contato com o oceano, que tem água salgada, ela vai derreter. Então nós vamos ter sérios problemas em relação às regiões polares, tanto o Ártico como o Antártico. Fala um pouquinho sobre o Antártico. Região Antártica, ela é localizada na parte sul do globo. Seu tamanho é de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Podemos colocar que possui 70% da água doce do planeta ali em forma de gelo. E a temperatura média que se tem notícia é que já ocorreu menos 89 graus Celsius. Então, essa região é extremamente fria. E muitas vezes vocês vão ter algumas similaridades entre o Ártico e o Antártico. Algumas formas de se relacionar, tanto um como o outro. Porém, as características são diferentes. As características entre elas são diferentes, essas duas regiões. Aí aqui, já falei um pouquinho para vocês, e esse ambiente, esse Antártico, ele possui alguns seres vivos bem interessantes e que vai ajudar no processo de desenvolvimento das espécies, principalmente do ecossistema. Os animais, eles estão situados nesses dois ambientes, eles já têm que ter uma característica de ficar em locais frios, porque é frio o ano inteiro, não é só um período, é o ano inteiro, e esse período que ele fica o ano inteiro, ele faz com que essa relação ela tende a melhorar ou adaptar melhor os animais.
e as plantas. Aí aqui nós temos um exemplo muito comum e sempre aparece nas literaturas, que é o krill. O krill é como se fosse um camarão, um crustáceo, que ele é de águas geladas. E ele conseguiu, de todo esse processo de desenvolvimento, conseguiu se adaptar muito bem ao aquele ambiente. E junto com o krill, nós também temos outros animais, como as baleias, os pinguins, que vão fazer com que eles consigam se adaptarem e ter um desenvolvimento, coisas que muitos animais e muitas plantas não conseguem nesses ambientes frios. Então, foi uma adaptação que esses animais tiveram para conseguir se desenvolver, senão eles iriam morrer. Porém, as mudanças climáticas estão acontecendo no continente da Oceania, da Antártida, já está começando a trazer algumas consequências para o ser humano. Como exemplo, nós temos aqui um iceberg que está flutuando na Antártida. Isso faz com que as mudanças climáticas estão acontecendo e de uma forma muito rápida, de uma forma muito acelerada, e que o ser humano não fizer algo para diminuição dos poluentes e do aquecimento global como um todo, nós teremos sérios problemas para sobreviver no planeta. Por quê? Porque com o derretimento dessas geleiras, parte da água que está ali em forma de gelo, ela vai derreter. E esse derretimento vai trazer sérios prejuízos para o ser humano. Aí nós não podemos esquecer do ecossistema como um todo. Quando eu falo ecossistema, eu estou falando de plantas e animais. Essas plantas e esses animais, eles estão ligados diretamente nesse processo. Nós não podemos pensar que é somente nós. Nós não podemos estar pensando, vamos pensar só em nós. Não. Nós temos que pensar em todos, em todo o ecossistema. E o ecossistema é importante para a manutenção da vida na Terra. Porém, no continente da Antártida, nós temos essa reportagem que vai falar sobre o derretimento, que está muito mais rápido do que há 2 décadas atrás, e isso está trazendo um problema, ou chamando a atenção dos pesquisadores e de toda a comunidade científica que estuda e se relaciona. E nós temos aqui Brasil e Antártida. O Brasil, junto com outros 60 países, eles fizeram um acordo para não ter exploração do continente antártico. Por que eles resolveram fazer isso? Pessoal, eles já viram que está dando problema lá no Ártico, com a exploração de recursos minerais ou recursos naturais lá no Ártico. E já está começando a trazer algumas tensões naquela região. Então, o que eles resolveram fazer? Fizeram um acordo para não poder ter exploração de recursos naturais, somente ir para a pesquisa. E aí, foi isso que aconteceu. O Brasil, ele tem um centro de pesquisa que faz o quê? Que ajuda a entender, a relacionar o ambiente antártico, aquele ambiente frio. E junto com aquele ambiente frio, tem uma série de pesquisas que os cientistas vão, ficam um período e depois voltam. Não tem ninguém que mora lá permanente. Primeiro, o local é muito difícil, muito inóspito,
a dificuldade de se sobreviver, de ter uma boa qualidade de vida lá é muito restrita. Porém, nesse processo todo, o Brasil, ele tem uma estação chamada de Comandante Ferraz, que foi construída em 1984 e que lá ajuda o Brasil a fazer uma série de pesquisas, desde clima, geologia e biologia, uma série de pesquisas que vão ajudar a entender como e quais serão as consequências que essas mudanças climáticas estão trazendo para aquela região. Porém, em 2012, um fogo, um acidente, podemos dizer assim, incendiou parte da instalação da estação. Então, o governo brasileiro teve que refazer praticamente toda a estação para dar suporte para os pesquisadores continuarem a fazer as suas pesquisas em busca de resultados ou de entendimento para toda aquela região. Ou seja, aí lá nós temos, já foi inaugurado, nós temos laboratórios, nós temos uma infraestrutura muito melhor do que a que nós tínhamos antes do acidente. E isso vai ajudar a ter melhores resultados para o entendimento e a relação entre o Antártida e o meio ambiente. Uma característica do continente antártico, quando nós temos aqui uma imagem de pesquisadores, é a relação que nós temos de fonte econômica. Pesquisas já mostraram para nós, para o mundo, que somente um tipo de fonte econômica lá naquela região ela é autorizada, ou ela ainda pode-se fazer, que é a pesca. A pesca naquela região ela está autorizada em alguns períodos, porém, como o local é muito frio, difícil acesso e muito longe da costa, e outro problema, os navios, os barcos têm que ser extremamente adaptados, porque pode acontecer algum iceberg, coisa parecida. É muito raro ou é muito difícil os pescadores lá. Mas lá a pesca é autorizada em alguns períodos. E essa relação ela é interessante porque o, o mundo ele começou a analisar que como começou a ter a exploração no continente ártico, eles analisaram e perceberam que no subsolo do continente tem minérios de petróleo. E para não deixar acontecer o que está acontecendo no Ártico, os países resolveram fazer o chamado Tratado Antártico. Esse Tratado Antártico, ele vai ajudar a entender o porquê da importância dessa relação do meio ambiente com a natureza. Pode falar, Lucas. Você disse que eles acharam minério de petróleo, daí seria petróleo numa pedra, tipo assim, petróleo sólido? Isso. Não, lá no subsolo ele está em forma de líquida, só que ele está numa profundidade muito grande. Então ele sabe que ali tem petróleo. Porém, qual é o problema que tem, Lucas? É o que eu vou falar agora, o próximo assunto. Aí eles resolveram fazer um acordo, chamado Tratado Antártico. Por quê? Porque aqui, ó, no Ártico, as mesmas características, praticamente, porém, no Ártico, ele é na parte norte, e aqui já tem explorações de minerais, de gás,
rotas marítimas de navios, e também tem problemas com os icebergs e mudanças climáticas. Porém, os cientistas e pesquisadores alertaram por que isso está acontecendo? Por causa da exploração de minerais no Ártico. Então, para não acontecer com o Ártico, para não acontecer com a Antártica, o que está acontecendo com o Ártico, por essa corrida dos países mais ricos em busca de recursos minerais, eles resolveram fazer esse tratado. E esse tratado ele foi importante porque eles estão vendo que, comparado o Ártico e o Antártico, o Ártico ele está com um processo de degelo muito mais rápido do que o Antártico. E aí começa a trazer uma série de problemas. Como vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, campo de gás natural, onde vai lá no Ártico, faz toda uma tubulação, e isso tu modifica o ambiente. E isso vai trazer prejuízos para o ecossistema. Um ecossistema já tão sensível, ele vai trazer prejuízo. Outro fator, rotas de navios. As rotas dos navios passando pelo Ártico, ele é muito mais rápido do que passar pela rota convencional. E isso faz com que o tempo de viagem, ele começa a ser menor, e esse tempo de viagem menor, ele vai ocasionar um lucro maior para os navios que conseguem passar por ali. Claro que tem que ser um navio adaptado, porque pode ter algum iceberg, pode ter alguma camada de gelo mais grossa, mas um navio adaptado ele consegue fazer. Então ele não vai precisar vir até a América Central até chegar em São Francisco. Ele vai passar pelo norte do Canadá e vai passar ali. Ou ele vai querer ir para Roterdã e Yokohama. Ele passa também pelo Mar do Norte. Então, a relação que se tem é que estudos estão mostrando é que os navios, eles passando por ali, tendo uma concentração muito grande de navios, já o ambiente ele começa a ser modificado, ele sofre muito. E é por isso que os cientistas estão preocupados com esse movimento de navios, o trânsito de navios, com a exploração de recursos naturais e de minérios, podemos colocar aí também, faz com que esse ambiente ele tenha uma consequência maior. E essa consequência maior pode ser principalmente pelas mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, no Ártico e no Antártico, eles vão ter outros tipos de consequências. E esses tipos de consequências que nós temos no continente, no Ártico e no Antártico, vai trazer consequências para o ser humano também como um todo. Nós não vivemos numa caixinha onde o que nós fizemos ficamos só para nós. Não, nós moramos num planeta onde as consequências que acontecem lá no Ártico diretamente pode não chegar para nós, mas vai chegar indiretamente. E vice-versa. Aí é por isso que eles, já percebendo o problema que estava acontecendo no Ártico, o que é que eles resolveram fazer? Vamos fazer um tratado. Vamos fazer um tratado, porque com o tratado todo mundo tende a respeitar, e nós cuidamos da biodiversidade, do bioma, tudo que está acontecendo no Antártico. Porém, já estão querendo, alguns países, querer controlar o Antártico. E isso é péssimo.
Por quê? Porque se um país ele começa a querer controlar a entrada e saída, ele começa a ver o que os pesquisadores estão vendo, estão pesquisando, isso pode mostrar para nós o que uma corrida para aquele continente. E é isso que os cientistas e pesquisadores não querem, porque eles sabem que aquele ambiente é extremamente sensível. E se não for feito algo para preservar esse ambiente, o planeta ele vai ter sérios problemas. E muitos desses problemas vão ocasionar em conflitos. Porque a Antártida não é de ninguém, todo mundo assinou um termo, isso quer dizer que quem quiser ter os recursos pode ir lá e pegar, porque não tem dono. Imagine a briga, o conflito que ia dar se quem chegasse primeiro iria ser o dono daquele território. Iríamos ter sérios problemas geopolíticos. E, para não acontecer o que aconteceu com o Ártico, eles resolveram fazer esse tratado. Porém, os dois são importantes para a manutenção do planeta. Tanto o Ártico como o Antártico, essas duas partes do continente, essas duas áreas geladas que já estavam, que ano após ano, ela diminui o seu tamanho devido ao aquecimento que o planeta está tendo, nós vamos ter sérios problemas para a manutenção da biodiversidade. Lá no Ártico também tem. Lá no Ártico de biodiversidade, nós vamos ter o urso polar, coisas que nós não temos no Antártico. Nós vamos ter a morsa, coisas que nós não temos no Antártico. Algumas espécies, nós vamos, algumas espécies que nós conhecemos, que nós temos no Antártico, nós não vamos ter no Ártico, e vice-versa. Por quê? Porque lá na formação do planeta, essas espécies ficaram em um determinado local. E o planeta foi passando por modificações, essa população ficou naquele local. Então, o Ártico e o Antártico, eles são importantes para mostrar para nós o quanto nós temos que entender e o quanto que nós temos que relacionar a importância que eles têm para o planeta. Não é nós explorando esses recursos para um país ficar mais rico do que o outro que vamos resolver o problema do aquecimento global. Que o problema do aquecimento global é um problema mundial, não é um problema de um país só. Claro que um país pode poluir um pouco mais do que o outro, mas todos têm que se unir, diminuindo as emissões de gases poluentes.